E aí, tá na correria dos estudos para concurso? Então, entender os SUAS é simplesmente essencial. Nesta nossa análise, a gente vai focar naqueles princípios que são figurinha carimbada nas provas, para ajudar a gabaritar essa matéria de vez. Tudo pronto por aí? Então vamos lá. Sem enrolação, a gente vai direto ao que interessa para garantir aquela vaga tão sonhada. Para organizar as ideias, nosso papo vai ter 3 partes. Primeiro, os pilares que vêm da Constituição. Depois, o foco no cidadão. E, em seguida, as engrenagens que fazem o sistema girar. E, claro, no finalzinho, um checklist rápido para não esquecer de nada. Ok, vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce mesmo. Aqueles princípios que nascem lá na Constituição de 88 e que sustentam toda a estrutura do SUAS. O primeiro de todos é a universalização. Mas, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a assistência social é um direito de quem precisa e ponto, não é um favor. E um detalhe que as bancas amam cobrar, não precisa ter contribuído para ter acesso, ok? E agora, se liga nessa dica que vale ouro. A universalização tem base legal dupla e isso cai demais. Então, anota aí. Ela está tanto na Constituição Federal, lá no artigo 203, quanto na LOAS, no artigo 5º. Saber disso já é um grande passo. O nosso segundo pilar constitucional é a participação. A ideia aqui é bem simples. A sociedade não é só uma espectadora. Ela participa ativamente, ajudando a criar e a fiscalizar as políticas de assistência. E olha só que interessante, um padrãozinho que ajuda a memorizar. Assim como a universalização, a participação também tem essa base dupla. Está lá na Constituição, no artigo 204, e também aparece na LOAS, de novo no artigo 5º. Fica de olho nessa dobradinha. Para a coisa ficar mais concreta, pensa assim: cidadãos e o pessoal das ONGs votando nas conferências municipais para decidir o que é mais importante. Isso é, na prática, o famoso controle social acontecendo. É o tipo de exemplo que vira e mexe aparece em questão de concurso. Muito bem, já vimos a base que vem da Constituição. Agora, vamos para a segunda parte da nossa conversa, os princípios que colocam o cidadão com toda a sua dignidade e seus direitos bem no centro das atenções. Aqui, atenção para não confundir. Quando a gente fala em dignidade, o foco é na pessoa, na sua autonomia, na sua individualidade. Já a igualdade é sobre garantir que a porta de entrada para os serviços seja a mesma para todo mundo, sem nenhum tipo de discriminação. E aqui vai mais uma dica valiosa, um número para guardar: 6. O artigo 6º da LOAS é onde moram esses dois princípios, da dignidade e da igualdade. Esse artigo é fundamental para a prova. Esse cenário de uma família de imigrantes é um exemplo perfeito do princípio da igualdade. Note que não é tratar todo mundo exatamente da mesma forma, mas sim garantir um acesso justo, o que às vezes exige adaptar o serviço para atender a necessidades específicas. Chegamos na nossa terceira etapa. Agora é hora de olhar para dentro do sistema, sabe? Entender as engrenagens, os princípios que fazem o SUAS funcionar no dia a dia. O princípio da integralidade é sobre conexão. O SUAS não dá só uma ajuda isolada, ele cria uma rede de apoio completa, com serviços, programas e benefícios articulados. E quem detalha como isso tudo tem que funcionar é a norma operacional básica, a famosa NOB-SUAS. Agora, a divulgação ampla. O nome já é bem claro, né? É basicamente o princípio da transparência. É garantir que todo mundo saiba quais são os seus direitos e quais serviços estão à disposição. Isso é essencial para que o sistema preste contas. E aqui está a grande sacada. A divulgação ampla informa as pessoas. E gente informada tem poder para cobrar, para fiscalizar. Ou seja, o controle social fica muito mais forte. Uma coisa leva a outra, formando um ciclo super positivo. Um exemplo clássico disso: imagine o site da assistência social de uma cidade publicando um relatório anual bem detalhado, mostrando de onde veio e para onde foi cada real. Isso é divulgação ampla na prática, pura e simples. E para a gente amarrar tudo e garantir que a matéria ficou na ponta da língua, vamos para o nosso checklist final, uma revisão rápida para fixar os pontos mais importantes. Dá uma olhada geral nessa lista. Aqui estão os pontos principais: universalização, dignidade, igualdade, divulgação ampla, descentralização, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado, integralidade e a prioridade para os grupos mais vulneráveis. Passar o olho nisso antes da prova é uma ótima estratégia. E é fundamental lembrar que esses princípios não são ideias soltas, não. Eles estão todos conectados, formando um sistema lógico e coerente. E tudo isso se apoia em 3 pilares legais:
a Constituição, a LOAS e a NOB/SUAS. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão que vai além do concurso. No fundo, todos esses princípios têm um único grande objetivo: deixar bem claro que a assistência social é um direito do cidadão, não é um favor, não é caridade. E é essa ideia que faz toda a diferença.